Portugal vive hoje o primeiro dia do desconfinamento e o desporto começa também lentamente a caminhar para a normalidade. Há, no entanto, queixas por parte de alguns setores e algumas federações. É convidado deste grande jornal o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco Sousa. Boa tarde, Miguel. Por videochamada vamos iniciar a nossa conversa, Miguel, porque o golfe tem motivos de queixa em relação ao plano apresentado na passada quinta-feira pelo Primeiro-Ministro António Costa quanto ao retomar da atividade desportiva no país e, nomeadamente, neste setor muito específico do golfe, que é simultaneamente um desporto e um pedacinho muito importante da economia nacional. Miguel, não sei se consegue ouvir-me, estou a tentar estabelecer aqui contacto. Perguntava-lhe, Miguel, no fundo, quais são as queixas da Federação Portuguesa de Golfe em relação ao plano que foi apresentado na passada quinta-feira pelo Primeiro-Ministro António Costa. Eu referia aqui os dois lados do golfe, por um lado a parte desportiva, mas também o peso que tem na economia nacional. Certo. É verdade, é para nós de certa forma incompreensível que não se tenha permitido a prática do golfe no atual contexto em que damos início ao alívio das medidas de confinamento que foram impostas até à data, que incluem, entre outras atividades, a reabertura de cabeleireiros, manicures, pedicures, bibliotecas, tudo isto, setores de atividade económicos que se desenrolam, dentro de casa e que naturalmente saudamos essa iniciativa, mas que torna ainda mais difícil de compreender esta decisão do Governo em ter deixado o desporto em geral e o golfe em particular de fora desta reabertura e deste plano de desconfinamento. E isto para nós não faz qualquer sentido. Nós estamos a viver um momento particularmente difícil e sabemos que as decisões que são tomadas pelo Governo e pelos vários governos pelo mundo fora são sempre delicadas, mas de facto nós verificarmos que uma modalidade como o golfe, que é uma atividade desportiva individual e praticada ao ar livre, numa área com cerca de 60 hectares em que podem praticar simultaneamente apenas 150 jogadores, nós estamos a falar de uma área média disponível por cada praticante de 4.000 metros quadrados. 4.000 metros quadrados. Portanto, a probabilidade de contágio acontecer num campo de golfe, eu não diria que seja 0,000%, mas será 0,0001%. É praticamente impossível haver qualquer risco de contágio do vírus durante a prática desportiva do golfe e de outras modalidades que também se encontram encerradas, como é o caso do ténis, e é importante frisar aqui que não estamos aqui a defender apenas o golfe em particular, mas sim de todas aquelas modalidades individuais praticadas ao ar livre e consideradas de baixo risco, que neste momento se viram impossibilitadas de abrir no dia de hoje. E isso, como do outro lado da moeda, nós vimos uma prática desportiva totalmente desorganizada nas vias públicas e nas zonas públicas, como nos jardins, nas praias, nas ciclovias, nos parques, onde temos visto verdadeiras multidões a agir de forma totalmente desorganizada e descontrolada, enquanto que nas instalações desportivas, onde a prática desportiva iria ocorrer de forma excepcionalmente organizada, isso não está a acontecer. Portanto, é para nós totalmente, incompreensível esta decisão de deixarmos de fora o desporto neste plano de desconfinamento, o que demonstra também, por sua vez, que o Governo teima em dar passos concretos naquilo que é o seu desígnio de tornar Portugal num país mais ativo e com maior taxa de participação no desporto. Para lhe dar um exemplo, foi feito um estudo apresentado pelo Eurobarómetro no desporto e na atividade física de 2018 e conclui-se que a população portuguesa, Portugal está no fim da lista de países que praticam atividade física regular ou desporto. 68% da nossa população nunca praticou atividade física regular nem desporto. E esse quadro, na sua opinião, pode agravar-se depois de passados os efeitos desta pandemia? Pode haver uma grande taxa de abandono da atividade física, da prática desportiva em Portugal? Pode, claro que sim, é óbvio que sim. Nós neste momento já são públicos os números, nós já temos cerca de 200 mil praticantes que estão a abandonar a prática da atividade desportiva e isso é uma realidade. Estamos a ter uma população cada vez mais inativa, cada vez mais sedentária, estamos a ver os jovens cada vez mais agarrados aos videojogos e às televisões e aos seus telemóveis e isso deve ser combatido. E isto era um sinal excelente que nós teríamos tido a oportunidade. Eu acho que a prática desportiva não deveria de todo ter
ter sido limitada. Fomos solidários com o Governo nesta luta de combater com todas as ferramentas e com todas as armas que tivéssemos ao nosso alcance, mas chega a um ponto em que não é compreensível, sobretudo quando estamos a começar a desconfinar e sobretudo quando temos um Governo que queria ou gostaria efetivamente de melhorar estes índices de prática de atividade física e desportiva. E, portanto, é mais do que fundamental nós começarmos a praticar desporto em geral e o golfe em particular. O golfe é absolutamente fundamental como medida de prevenção, tratamentos preventivos para doenças cardiovasculares, para os diabetes, para a obesidade, também doenças do foro psicológico. O golfe é uma modalidade que pode ser praticada e, como sabem, enfim, tem tido a oportunidade, mesmo aí junto da Sport TV, que tanto tem feito pelo golfe em Portugal, a oportunidade de explicar que é uma modalidade que pode ser praticada por várias gerações. E nós temos mais de 60% da população de golfistas nacionais é composta por pessoas com mais de 60 anos, em que o golfe é a única atividade física que têm. E, portanto, nós estamos aqui a escavar um fosso que cada vez mais se vai acentuar entre a inatividade física e a prática desportiva, que nós devemos combater a todo o custo, a bem de toda uma população que precisa de ser mais saudável e também a bem das contas públicas. Para lhe dar um exemplo, as doenças cardiovasculares e o cancro custam aos países da União Europeia cerca de 169 mil milhões de euros e 124 mil milhões de euros cada uma. Miguel, como é que acolheu o anúncio do Fundo de Apoio ao Desporto que o Governo trouxe à praça pública na última semana? Estamos a falar de uma verba de 65 milhões de euros no total, sendo que os clubes vão ter direito a 35 milhões, as federações com estatuto de utilidade pública desportiva a 30 milhões de euros. Como é que acolheu este documento? Obviamente que num quadro em que nós acolhemos com grande desânimo e estupefacção a notícia de que a prática da atividade física não ia acontecer antes do dia 5 de Abril, obviamente que isso é uma boa notícia e é um bom programa, sobretudo para os clubes, porque os clubes vão ter acesso a um plano de financiamento na ordem dos 35 milhões de euros, já as federações terão esse plano de financiamento de 30 milhões, mas isso é com recurso a crédito e com custos, obviamente, para as federações que recorrerem a esse programa. Mas é obviamente saudar que haja esse tipo de iniciativas. É importante começarmos a desenvolver uma estratégia comum e equilibrada entre todos os agentes que estão envolvidos no desporto, seja o Estado, seja os comitês olímpicos e paralímpicos, as próprias federações, associações, etc. Temos que desenvolver um plano estratégico para o desenvolvimento desportivo, para que não se pense no desporto de forma completamente avulsa e 4 em 4 anos para apresentar os objetivos para cada Jogos Olímpicos ou imediatamente a seguir aos Jogos Olímpicos para atribuirmos as culpas. É preciso nós pensarmos e repensarmos o desporto e é preciso vermos o desporto como uma excelente ferramenta para combater um conjunto de doenças que vão marcar cada vez mais a nossa sociedade e quanto mais inerte ela for, quanto mais inativa ela for, maiores e maiores custos teremos para os erários públicos. Agradeço ao Presidente da Federação Portuguesa de Golfe a presença neste grande jornal, onde trouxe as preocupações do setor para uma retoma que está prevista só para depois de 5 de abril, no período da Páscoa.